Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje o assunto é a história do hebraico. Considerada pelos judeus como a língua sagrada, Lashon HaKodesh, por ser a língua na qual a Torá foi escrita, o hebraico tem origem semita, assim como o aramaico, o árabe e o siriaco. E é a língua oficial do Estado de Israel. Sua história é tão antiga quanto as primeiras civilizações. O hebraico sofreu grandes influências ao longo dos séculos. Sobre o hebraico antigo, ele é usado desde os tempos dos patriarcas do judaísmo até o período do cativeiro babilônico. Esse é chamado de hebraico bíblico ou hebraico clássico. Não vamos chamá-lo de hebraico antigo, seria deselegante para com essa maravilhosa língua. Teve influência do idioma egípcio, foi passado durante as gerações através de Abraão, o patriarca. O calendário Gezer, com data do século X antes da Era Comum, é a evidência mais antiga do hebraico antigo. Esse era o período dos reinados de Davi e de Salomão. O calendário Gezer relata detalhes de trabalhos agrícolas e foi escrito sem vogais. Uma das características do hebraico, outro exemplo do hebraico antigo, pode ser observada na pedra moabita, encontrada próximo de Jerusalém. Durante o Império Persa, os judeus passaram a usar o aramaico, fazendo com que o hebraico deixasse de ser usado. Essa mudança durou em torno de 700 anos. E neste longo período, o aramaico foi a língua usada em obras de grande valor religioso e histórico, como o Talmud, o Targum, além de livros de Flávio Josefo. Com a destruição do Segundo Templo e da cidade de Jerusalém, no ano 70 da Era Comum, a dispersão de judeus foi inevitável, fazendo com que o aramaico continuasse sendo a língua oficial dos judeus que estavam na Mesopotâmia. O hebraico passou a empregar palavras aramaicas em seu vocabulário. Eruditos conhecidos como massoretas, ou massorá, significa tradição, criaram um conjunto de sinais que equivaliam às vogais que conhecemos nas línguas latinas. Esses sinais foram criados com o objetivo de auxiliar na leitura de textos originais hebraicos, escrito apenas com consoantes. Tais sinais foram colocados ao redor das letras com o objetivo de não alterar o texto original, considerado como sagrado. E o hebraico moderno? O hebraico moderno, aí nós temos a figura de Eliezer ben Yehuda, que foi a figura responsável pelo renascimento do hebraico, que a partir de então passou a ser classificado como hebraico moderno. Ben Yehuda, sendo participante ativo do movimento nacional judaico, dedicou-se a construir uma língua que fosse usada no cotidiano pelo povo hebreu. Seu trabalho no Comitê da Língua Hebraica e na Academia da Língua Hebraica resultaram na publicação do Dicionário Completo de Hebraico Antigo e Moderno. Nesta obra, o hebraico moderno está amparado nas bases do hebraico antigo. Na reestruturação do hebraico, palavras de origem estrangeiras, europeias principalmente, passaram a fazer parte do vocabulário da língua que estava renascendo. Além desse acréscimo, a gramática foi sistematizada para auxiliar no entendimento do hebraico bíblico, que era ambígua. E as pontuações ocidentais, ponto, vírgula, etc., também passaram a ser adicionadas nesse profundo trabalho. Outras línguas também influenciaram e contribuíram com sufixos, diminutivos e palavras, do árabe, do inglês, do russo e do ídish. Criados pelos massoretas, os sinais vocálicos, que são símbolos que representam as vogais e também são chamados de som vocálicos ou de sinais vocálicos, passaram então a ser utilizados nos primeiros momentos do aprendizado da língua, isso começando pelo hebraico bíblico, o hebraico antigo. Depois, com o passar do tempo, o leitor vai se acostumando e vai deixando de usar esses sinais. Os sinais massoréticos não fazem parte do alfabeto hebraico. Eles possuem apenas a função de auxiliar a leitura das palavras. Veremos esses sinais em nossa próxima aula. Obrigado por terem participado.
Até a próxima aula.